Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira. Para você, ao vivo para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico. Você nos acompanha também pela TV Claro e NET TV nos canais 190 e 690. Está nos acompanhando pelo portal sba1.com, o portal das notícias, das informações do agronegócio. Grandes oportunidades também. E, claro, a transmissão do Canal do Boi e também do Agrocanal. Você também nos acompanha pela TV por assinatura Neo TV, lá no Paraguai e aqui no Brasil também. Pelo Facebook, a página do Canal do Boi e mais de uma dezena de páginas que levam aqui o nosso programa para todo o país. E a partir deste momento, a TV Imaculada Conceição está linkada aqui no Canal do Boi, no programa Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. E olha, começo o programa de hoje falando a respeito dos números apresentados pela Conab. Conab trouxe hoje o 5º levantamento da safra. Vou dizer aqui falando do editorial do Agricultura BR, que é otimista demais. É otimista mesmo em relação aos números, em relação à soja e principalmente ao milho. Em relação à soja, fica muito claro, isso está descrito no relatório, que é livre para o público, que houve melhora no mês de janeiro em áreas que vinham sendo castigadas pela falta de chuva e umidade do solo, principalmente Rio Grande do Sul e parte dos estados que compõem a fronteira agrícola do Mato Piba. Com isso, a safra geral no Brasil é recorde, com um impulso grande da soja, passando de 133 milhões de toneladas e uma estimativa agora 2 milhões de toneladas superior para o milho na produção total, que vai ultrapassar a marca de 105 milhões de toneladas. Vamos mostrar agora como é que fica esse quadro geral em relação à produção de grãos no país e a área ocupada. Você tem aqui o registro de um recorde, que deve ser um recorde mesmo, de 268 milhões e 300 mil toneladas de de grãos, né, envolvendo soja, milho, arroz, feijão e todos os demais grãos que são levantados aqui na estimativa de safra, esse 5º levantamento, uma alta de 4,4% comparado à campanha anterior. E é mais alto também, fala-se de passagem, é mais alto também do que o que foi previsto no mês de janeiro. Assim como a área ocupada com grãos no país, que deve atingir 67 milhões e 700 mil hectares. Esses são os dados que eu destaco agora no Agricultura BR em relação à estimativa total de safra no país. Olha, sobre estes números que foram apresentados, hoje nós tivemos, como tradicionalmente ocorre, a divulgação simultânea dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que traz uma metodologia que considera o ano padrão, ano comercial de 2021, enquanto que a Conab considera o ano safra, com exceção dos dados que são levados para o trigo aqui no Brasil. Foi divulgado hoje, logo cedo pela manhã, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Quem acompanhou também essa divulgação da Conab foi a repórter Berenice Leite, que fala ao vivo, direto de Brasília, da capital federal. Berenice, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, e a todos que acompanham o Agricultura BR. Bom, como você mesmo disse, hoje nossa equipe acompanhou aí a divulgação do 5º levantamento da safra de grãos 2020-2021, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, e que aponta um crescimento, né, na produção total esperada, devendo alcançar aí 268,3 milhões de toneladas. Se comparado à safra anterior, o crescimento é de 4,4%. Já em comparação ao levantamento feito no mês passado, o estudo indica que houve um ganho de 3,5 milhões de toneladas. E aí a gente destaca o aumento da área de plantio de milho segunda safra, que foi de mais de 4%, lembrando que essa cultura ainda está na fase de semeadura.
Com relação ao milho primeira safra, houve uma redução de 0,8% na área cultivada. A produção esperada é de 23,6 milhões de toneladas. Número bom, né? Somando-se aí a segunda e a terceira safra, a produção total pode atingir até 105 milhões de toneladas. Agora a gente fala um pouquinho a respeito da soja, a soja que vem mantendo a tendência de crescimento na área cultivada. Nesta safra, a estimativa aponta para uma área de 38,3 milhões de hectares, um crescimento de 3,6% em relação ao ciclo passado, uma produção aí de 133,8 milhões de toneladas. E o arroz, a gente também destaca aí a cultura do arroz, que deve sofrer uma redução de 2,3% na área cultivada, totalizando cerca de 1,7 milhão de hectares e 10,9 milhões de toneladas na produção. Bom, quem quiser acompanhar, né, todo o levantamento completo, basta entrar no site da Conab, lá tem todas as informações de acordo com cada cultura. Fabiano, volto com você. Obrigado, Berenice. Boa tarde. Bom trabalho aí para a equipe do Canal do Boi em Brasília. E olha, vamos falar agora a respeito de cada cultura. E olha, é uma coisa que eu sempre digo, né? Aprendi com um grande analista do mercado agropecuário. Papel aceita tudo. E aparentemente a Conab usou de um otimismo muito grande para definir e equacionar a safra dessa campanha 2021, principalmente no que se diz respeito ao milho. Em relação à soja, teve um otimismo também, mas esse otimismo ele tem um parâmetro muito claro, que é a recuperação de áreas que estavam com estresse hídrico no Rio Grande do Sul, no Mato Piba, entre outras regiões, e que estavam com a produtividade extremamente comprometida de fato. De qualquer forma, os dados da Conab, que foram divulgados nesta manhã, trazem uma elevação, uma estimativa de elevação na produtividade para a soja em 3,8%. A produção geral, comparada à campanha 2019-2020, deve ter uma elevação de 7,2%. Esses números, eles chamam muito atenção porque a produtividade média nacional passa agora das 58 sacas por hectare. Vamos dar uma olhada então nesses números. A equipe do Agricultura BR fez os comparativos, planilhou na comparação com os demais levantamentos e olha o que nós trazemos aqui desse quinto levantamento, é um resumo do que foi apresentado por Conab. 133 milhões e 810 mil toneladas, 7,2% de alta frente àquilo que estava sendo apresentado na campanha 2019-2020. Essa estimativa aqui de 133 milhões e 810 mil toneladas é superior à que foi apresentada no mês de janeiro e ela, de certo modo, contraria os dados que vêm sendo apresentados pela iniciativa privada. As empresas privadas têm apresentado números, inclusive agora, no final de janeiro para o começo de fevereiro, apresentaram números um pouco mais altos, mas não tão altos como o da Conab apresentou no dia de hoje. Foi otimista. Produtividade média 3,5% superior à campanha 19-20, como eu disse, ultrapassa a marca de 58 sacas, 58,28 sacas por hectare, numa área de 38 milhões 260 mil hectares, essa área maior, 3,6%, ela se eleva frente a áreas degradadas no país, principalmente. E é mais um mês no qual a Conab não apresenta um quadro de oferta e demanda para a soja. Esse quadro de oferta e demanda para a soja ele é fundamental para se saber como que começa a safra em relação ao que tem disponível da oleaginosa e o que deve ser utilizado dela. Os dados apresentados, de acordo com o relatório da Conab, que eu vou mostrar agora, eles estão estimados frente àquilo que está sendo comercializado de maneira antecipada para falar de exportações e também o que se espera na média em relação ao consumo interno de soja. Veja comigo como é que deve ficar essa situação. Nós temos aqui soja em relação a quadro de oferta e demanda, a produção é para você ter a visualização do que vai ter de produção, uma exportação de 85 milhões de toneladas e um consumo interno de soja que deve variar entre 45 milhões e 49 milhões de toneladas, na média 47 milhões de toneladas de consumo interno no Brasil para esmagamento. Mais uma vez, não temos esse quadro de oferta e demanda que havia sido prometido para esse quinto levantamento.
E nós tivemos na manhã desta quinta-feira, como acontece tradicionalmente, a apresentação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Trouxe um número muito parecido com o que tinha sido vendido uma semana antes. Veja na tela como é que ficou a situação de vendas norte-americanas. Você vê aqui um volume de 804.722 toneladas de vendas na semana encerrada no dia 4 de janeiro, na campanha 2021. Na China foram vendidas 517.027 toneladas. Na safra, os norte-americanos venderam já 59.460.000 toneladas, para uma meta que foi elevada no começo dessa semana para 61.240.000 toneladas. Você acompanha comigo agora como é que vem soja na Bolsa de Chicago. Depois daquela despencada de ontem, caiu quase 50 pontos. O impacto é da situação relacionada a alguma coisa de demanda, faltando informação de demanda e também realização de lucros. Hoje o mercado voltava a se ajeitar de certo modo. Soja em Chicago vai subindo, olha só, 23 pontos, já recupera metade do que perdeu ontem. Março, 13 dólares e 77 centes o bushel. Maio, 13 dólares e 76 centes o bushel. Julho, 13 dólares e 59 centes mais 6. Posição de agosto, 13 dólares e 16 centes mais 4 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja em Chicago. Acompanhe comigo agora o dólar fundamental para os produtos de exportação do Brasil. Dólar comercial é o que eu trago agora, R$ 5,36, vem com queda, uma queda pequena agora, 5,36 mais 9, uma queda aqui de 0,02%, é o que nós destacamos aqui no Agricultura BR, trazendo para você aqui os dados em relação aos fundamentos para mercado de soja, que hoje recupera, como eu disse, em Chicago, metade das perdas desta última quarta-feira na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Fala agora sobre o PIB, o Produto Interno Bruto do agronegócio, que apresenta uma parcial recorde de crescimento, passando de 19% no ano de 2020, entre janeiro e novembro do último ano. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar pela internet com Bernardo Fabiani, ele que é da Terra Magna e conversa conosco a respeito deste assunto. Bernardo, obrigado pela participação, prazer tê-lo por aqui. O que esses números refletem para o setor do agronegócio? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é ótimo estar aqui. Quando a gente fala do aumento do PIB, a gente tem que sempre lembrar de dois efeitos que, dessa vez, fortuitamente foram concomitantes, mas podem não ser como foram de 17 a 19. Então, a gente tem um aumento da produção, e eu concordo com o parecer anterior de que a Conab ela foi extremamente otimista. E, por outro lado, a gente tem o efeito dos preços. Todo mundo sabe que este ano que passou, os preços eles se elevaram significativamente e, por isso, nós observamos que grande parte dessa puxada para o alto do PIB do agronegócio, que inclui não só a agricultura e pecuária, como também a cadeia de valor do agronegócio, foi puxada pelo setor primário. Então, grande parte desse efeito pode ser atribuído ao aumento dos preços, seja da soja, seja do milho, seja da proteína animal, principalmente por conta do efeito do dólar também e da escassez. No seu entendimento, eu estava mostrando hoje, né, os dados da Conab em relação à safra de soja e de milho, e durante as últimas semanas, desde o final do mês de dezembro, eu tenho mostrado a comercialização antecipada da safra 2021 e até mesmo da campanha 21-22. Os números mostram uma antecipação muito forte, o produtor realmente conseguindo usar essa janela, essa ferramenta de negociação. Quais são as suas perspectivas para esse mesmo PIB no ano atual, 2021? Aumento, naturalmente. Esses preços eles vieram para ficar. A gente tem uma situação de escassez global de soja. A gente tem uma situação na China de, não excesso, não existe excesso de demanda, mas de grande demanda. Então, isso vai se manter. Câmbio é sempre uma incerteza, quem faz previsão com respeito ao câmbio está falando se constranger, mas se não houver uma recuperação muito grande do real frente ao dólar, a gente deve ver uma manutenção, se não um aumento dos preços. Agora, por outro lado, quando a gente fala da antecipação da venda da soja futura, ou agora inclusive do milho futuro, o produtor tem que tomar muito cuidado, porque com essa tendência de alta que a gente está observando, o produtor ele acaba, por vezes, não acompanhando uma consultoria especialista nisso e acaba travando muito antecipadamente aquela soja. E aí
cai-se naquela discussão no final da safra de se vai cumprir o contrato ou não. Isso machuca muito o setor. A trading ela não está fazendo muito dinheiro simplesmente porque ela comprou a soja a 80 e agora no mercado spot ela está a 150. Ela comprou aquela soja e já tomou uma posição vendida naquela soja. Então, a cadeia de valor toda perde quando o produtor acaba não usando esses instrumentos de venda futura da melhor forma possível para se proteger. Outra coisa que tem que ser levada em consideração, principalmente para quem vende mais do que o seu custo de produção, é a necessidade de cumprir o contrato no final da safra. Particularmente agora no milho, tem muito produtor que, apesar da janela estar muito apertada, vai entrar em um milho arriscado. Se fizer 60 sacos de milho, vai conseguir cobrir o custo, sem a menor dúvida, mas ainda assim é importante lembrar que existem riscos atrelados a isso. Então, muitas vezes o produtor, na pressa de querer fazer um bom negócio, pode acabar colocando a carroça na frente dos bois. Tá certo. Bernardo Fabiani, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde, um grande abraço a você. Muito obrigado, um abraço. E eu sigo falando dos números da Conab e agora eu falo especificamente sobre esses dados para a campanha brasileira de milho. E a Conab acelerou, né? A Conab acelerou para 105.480.000 toneladas a serem produzidas na safra total de milho no Brasil. 3,1% superior à estimativa de janeiro, 2,9% frente à campanha 2019-2020 e aquela história. Olha, papel aceita muita coisa e a Conab se mostrou otimista demais com essa elevação entre janeiro e fevereiro. Por que nós dizemos isso? Porque a safra de soja continua em 90%, vamos colocar assim, cerca de 90% da safra de soja continua nos campos. Isso deve atrasar um pouco a janela de cultivo do milho. Ainda que a expectativa possa vir a ser confirmada, ainda é meio cedo para se estimar essa safra em 105.480.000 toneladas. Esse é o resumo da conversa que eu tive hoje com alguns dos principais analistas de mercado do país. Vou mostrar agora como é que fica esse quadro de oferta e demanda de milho. Cresce demais, então, a estimativa nesse mês de fevereiro, na divulgação da manhã desta quinta-feira. Veja só como que está esse quadro de oferta e demanda. Olha só, com isso, Conab disse que vai ter uma produção de 105.480.000 toneladas. A importação, 1 milhão de toneladas. A oferta total no Brasil, considerando a produção, a importação, o estoque que veio da safra 19-20, vai chegar a uma oferta total de 117 milhões de toneladas. A safra passada, 19-20, teve um estoque de passagem de 7.660.000 toneladas, é o que a minha produção está me lembrando aqui. Então, quando você soma uma coisa com a outra, você vai chegar a 117 milhões de oferta, porque a Conab colocou essa produção aqui em 105.480.000 toneladas. Consumo interno no Brasil, 72.140.000 toneladas, portanto, ligeiramente maior do que na safra 19-20, e a exportação permanece na mesma coisa, 35 milhões de toneladas. Acontece que a Conab informa que a safra de milho, outro dado importante, né, ela encerra os seus negócios de comercialização no dia 31 de janeiro de 2022. Vai chegar ao dia 31 de janeiro de 2022 com pouco mais de 9 milhões de toneladas. Aí esses números ali dão uma certa tranquilidade para o mercado, considerando que eles vão ser executados, vai ocorrer dessa forma, dão uma certa tranquilidade, mas não o suficiente para você ter valores muito mais baixos para a produção de milho. A questão é acompanhar, para quem precisa comprar milho no Brasil, acompanhar o mercado que está sendo produzido e, claro, aproveitar de toda a oportunidade que houver e aparecer com esses preços mais baixos. Olha, a Agricultura BR desta quinta-feira vai encerrar mais cedo, porque daqui a pouco nós vamos ter o início de mais um grande evento aqui pelo canal do Boi. Mais um grande leilão, é um leilão especial top do criador, vai começar em instantes, uma grande oportunidade para o produtor rural brasileiro.
A edição da tarde, a edição das 16 horas, vai ocorrer pelo Agrocanal. Se você quiser fazer bons negócios, fazer aquisições, você continua aqui pelo canal do Boi. E à tarde, às 16 horas, vamos estar lá falando sobre os números do mercado de commodities agrícolas pelo Agrocanal. Desejo a todos uma excelente tarde, bons negócios, um grande abraço e até mais!